estamos aqui novamente reunidos para mais um episódio do Criação de Oportunidades. Estou aqui com meu amigo Gustavo, de longa data, da Arzab Advogados. Ele que é paulistano, mogiano, apaixonado por viagens, especialista num nicho exclusivo, bem diferente, referência aqui na nossa região. Obrigado, Gustavo, pela participação, por estar aqui. Muito obrigado. Seja bem-vindo, obrigado pela atenção, por você dedicar seu tempo de vida, de vir aqui no Criação de Oportunidades e dividir um pouco com nosso público aí escutando a gente. Eu que agradeço a oportunidade, prazer estar com você aqui. Um amigo, né? A gente tá fazendo as contas agora, acho que tem 12 anos que a gente se conhece mais ou menos. E bem agora, vividos, né? Bem vividos. E agora, de muito trabalho. Claro. Mas agora no âmbito profissional também. Isso aí. Bom, vamos para começar nosso bate-papo aqui, justamente sobre criação de oportunidades, né? Você é advogado, é especialista em uma determinada área que daqui a pouco você vai contar para o pessoal, que eu tenho, quer dizer, muitas pessoas vão ficar bem interessadas em saber qual área é. Sim. Mas eu quero saber, para chegar até aqui, como que começou? Por que você escolheu o caminho do direito? Por que você gosta disso? Conta pra nós aí pra gente iniciar nosso papo. Então, é uma coisa meio doida, na verdade, porque eu sou filho de médico com uma professora universitária. Os dois áreas da saúde. Minha mãe é psicóloga, meu pai é médico. E até o ensino médio, assim, mais ou menos, eu falava que ia ser médico também. Então, meu pai estava todo orgulhoso, achando que eu ia pra medicina. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, eu vi que não era o que eu queria, que eu gostava mais da área de humanas, propriamente dita. As matérias, enfim, não era tão fã de biologia. E aí, por influência, acho que de pessoas que eu conhecia juiz, conhecia delegado, conhecia advogado, e acabei me interessando pela área. E fui o primeiro da família, assim, pelo menos da minha geração, a fazer direito. E até todo mundo ficou, pô, mas direito, você vai começar? Lógico, todo mundo fala, tem um leque de oportunidades, é uma área boa, mas o pessoal achava que eu ia para medicina. E no final, acabei indo para o direito. Estou nessa, enfim, como advogado, vou completar 10 anos agora de advocacia. Legal. Em julho completo 10 anos. Bom, legal. E eu queria saber, para a gente aprofundar um pouco mais, qual que é, para já passar para o público de casa, qual que é o maior impacto da sua área para as pessoas que você atende? Qual é a dor que você soluciona, em outras palavras? Nossa, basicamente, eu dou a tranquilidade para elas num momento de grande aflição, eu diria. Pode falar já a área? Pode falar, vamos começar. A gente, no escritório, nós atendemos as principais áreas do direito, mas nós temos nicho na área de saúde, de direito para a saúde. E aí envolve questões com hospitais, com plano de saúde, para a área médica propriamente dita e área de saúde, profissionais da saúde. Então, o que nós temos muito lá, por exemplo, são pessoas que estão passando por situações difíceis em hospitais, problemas com o plano de saúde, que é muito comum hoje em dia, e a gente vai lá para socorrer e conseguir livrar os problemas todos dessa área para o pessoal ter pelo menos de um lado, ficar mais tranquilo, né? E poder cuidar só do seu ente querido. Então, quer dizer que você é o segundo anjo da guarda deles. O primeiro é o médico, né, ou o colaborador da área da saúde que está cuidando da saúde física, né? E você acaba ajudando ele, cuidando da saúde financeira deles, né? Financeira e jurídica e burocrática em relação à questão de saúde, né? Mas o que especificamente? Como que acontece? O que acontece? Quem que é o seu maior cliente? Ele chega procurando você por quê? Então, o que nós mais temos lá são clientes de plano de saúde, consumidores, que, por exemplo, vão fazer um procedimento, vão ter um filho, vão fazer uma cirurgia eletiva, uma cirurgia emergencial, e por algum motivo o plano ou a operadora de saúde nega a cobertura. E muitas vezes a negativa de cobertura, a pessoa já está internada. Então a fatura já está rolando lá do hospital. E aí fica naquela entre fazer o procedimento ou não fazer, ou já fez o procedimento de emergência e agora precisa resolver a questão da conta. Então, normalmente, as pessoas nos procuram nesse momento, em que já deu o problema e nós temos que dar um jeito de solucionar. Legal. E durante esse tempo aí, 10 anos, na área, nichado, depois, quero saber quanto tempo de maneira específica,
Qual que foi sua maior história de transformação? Olha, acho que, assim, por exemplo, nessa parte de plano de saúde envolve muita questão de valores, né? De valores financeiros, propriamente dito. Então, teve um caso lá, por exemplo, de uma mãe que tinha um plano de saúde empresarial, era funcionária de uma empresa. Então, ela não era uma pessoa de grandes posses, não tinha as melhores condições financeiras, mas tinha lá seu plano pela empresa e foi ter um filho no hospital aqui de Mogi. E o plano negou a cobertura. Ela teve o parto, o filho teve uma questão no nascimento, enfim, foi prematuro, então teve que ficar 3 ou 4 meses internado numa UTI neonatal. Nossa. E a diária de uma UTI neonatal hoje, nesse hospital, por exemplo, custa mais ou menos R$ 32 mil. A diária? A diária. Nossa. E então a criança ficou quase 4 meses. Então, juntando as diárias com todo o tratamento, medicação, a fatura foi em quase R$ 1 milhão. Então, essa pessoa que era uma pessoa simples, estava lá uma parte da aflição com o filho, né, com a questão da saúde do filho, ter a alta médica, e do outro lado, uma fatura de quase R$ 1 milhão para resolver. E aí ela nos procurou por indicação, nós conseguimos fazer com que o plano custeasse tudo, ela conseguiu, enfim, focar só na criança realmente. E graças a Deus a criança teve alta, tá bem, não teve nenhuma grande consequência. Legal. E o que acontece? Por que a pessoa acaba tendo que procurar você? Porque tem alguma coisa que ela consegue fazer para evitar esse tipo de situação que o plano consegue já executar? Tem alguma coisa que ela precisa fazer? Como que funciona? Tem vários motivos que levam o plano a negar a cobertura. Por exemplo, às vezes o plano é regional, então a pessoa mora numa cidade que não necessariamente aquele hospital é coberto pelo plano. Então ela deveria procurar um outro hospital, por exemplo, para ter um parto. Mas acontece de emergencialmente, às vezes dá algum problema na gestação e ela precisa ir para o lugar mais próximo. Claro, vai para o hospital de referência ali, o lugar mais próximo que tem. Enfim, aí por questão da legislação de plano de saúde mesmo e questão do SUS, o hospital é obrigado a acolher a pessoa, né, numa situação emergencial. Então o hospital acolhe, mas aí depois tem essa questão do plano negar a cobertura, porque não estava na abrangência, ou eventualmente também tem muitos problemas de carência, né? Então às vezes a pessoa não completou 1 ano, não completou 2 anos de plano de saúde e teve alguma situação que precisou usar e o plano não nega por questão de carência. Então tem muitas variáveis aí. Sim. Mas além disso também tem, por exemplo, questão de reajuste de plano, né, que tem cláusulas abusivas, enfim, tem uma infinidade de coisas que podem dar problema. Eu estou tentando pensar aqui alguma pergunta que a pessoa de casa aí, nossos telespectadores gostariam de perguntar. Bom, vamos lá. Eu vou escolher meu plano, vou renovar meu plano da cobertura da minha família, vou escolher qual que vai ser o melhor para nós. Quais são os 3 principais pontos que eu, na hora de escolher um plano, preciso analisar para evitar, não que seja algo consolidado que vai ter esse tipo de situação, mas que eu preciso olhar, que é comum as pessoas não olharem e acabar acontecendo isso, para tentar evitar essa situação. Quais são os 3 pontos que na hora de contratar um plano a pessoa precisa olhar? Eu acho que o primeiro é entender quais são os tipos de plano. Porque muitas vezes a gente ouve em plano individual familiar, plano coletivo por adesão, plano empresarial, e as pessoas não sabem o que é isso efetivamente. Então, de forma bem resumida, só para as pessoas entenderem, por exemplo, o plano individual familiar é aquele plano mais antigo, que hoje em dia quase não se faz mais, as operadoras não aceitam, que é, por exemplo, você, Guilherme, sua esposa e seu filho querem contratar, então você procura uma operadora de plano de saúde que quer contratar um plano para vocês 3 só, para cobrir a sua família. Esse plano, hoje em dia, é muito difícil de fazer. Por quê? Porque para as operadoras acaba sendo mais caro. Porque imagina vocês fossem um grupo, 3 pessoas. Então, são 3 pessoas pagando o plano. Se uma dá sinistro, o sinistro seria o que? Uma internação, uma cirurgia eletiva, qualquer coisa do tipo, já dá um rombo no custeamento dos outros 2. Então, as operadoras hoje quase não oferecem mais esse plano. Segunda opção, a gente passa para plano coletivo por adesão. São os planos aí que tem empresas de saúde grandes que fornecem, por exemplo, vinculados à classe de trabalhadores. Então, por exemplo, você é advogado, então tem uma parceria das operadoras de saúde com a OAB, ou com o CREFITO, com o CREMESP. E aí a operadora, por parceria com essas entidades de classe, elas oferecem planos para aqueles profissionais. Então, para os profissionais, seus familiares, né, seus dependentes. E isso acaba sendo um pouquinho mais barato para o consumidor, porque eles formam grupos de até 99 pessoas
como se fosse um... Não, tecnicamente não é certo falar isso, mas seria como, imagina um consórcio, um grupo ali de 99 pessoas, e então o pagamento desses consorciados, né, desse grupo, vai para aquele grupo lá e faz o custeamento do tratamento de quem está no grupo. Então acaba virando um jogo de números para a operadora, para ela conseguir fazer a conta fechar no final do mês. Então, normalmente, para o consumidor, acaba sendo um pouco mais barato. E aí, esse plano é mais fácil de se conseguir também. E a terceira opção é o plano empresarial, que normalmente é contratado pela empresa. Então, a empresa contrata o plano para os seus funcionários, para os seus sócios, e aí, a depender da quantidade de vidas, né, que são incluídas naquele plano, é feito o cálculo de quais benefícios são dados aos beneficiários, quanto que iria custar para cada um. Então, o primeiro ponto acho que seria esse, as pessoas entenderem quais são os planos que existem no mercado. Entendi. Segundo ponto, eu diria, analisar a área de abrangência. Então, tem planos regionais que atendem um determinado grupo de cidades, tem planos que normalmente são um pouquinho mais caros, que são nacionais, então não importa se você está aqui em Salvador, na Bahia, se está próximo do Paraguai, ali na fronteira, você vai ser atendido, tem um campo de atuação. Então, acho que esse é um ponto importante também, principalmente para quem viaja muito, é importante ter um plano nacional, se puder. E um terceiro ponto, acho que é importante também, é decidir se você vai querer um plano com ou sem coparticipação. Né? Então, o plano sem coparticipação é aquela que você paga normalmente uma mensalidade mais alta, mas você não paga pelo uso do plano. Então, você vai passar numa consulta, você vai passar num procedimento, numa internação, você não paga nada a mais por isso. Você vai pagar só a sua mensalidade. Já o do coparticipação, normalmente, a mensalidade é mais baixa um pouquinho, mas em compensação você tem que pagar por uso, tirando internação e cirurgias. Então, se você vai fazer uma consulta, um percentualzinho ali do valor da consulta que o plano paga para o médico, para o dentista, você vai ter que participar com uma parte. Então, acho que são esses 3 principais pontos que a pessoa precisa analisar e refletir bem, contar com uma assessoria, dependendo, para poder escolher o seu plano. Você comentou sobre assessoria. Vocês prestam assessoria na hora da contratação? Podemos prestar. Normalmente a pessoa acaba contratando com empresas especializadas em plano de saúde, mas principalmente para, por exemplo, para donos de empresa que precisam contratar para os seus funcionários, é interessante fazer uma assessoria para verificar os ônus e bônus de cada plano. Entendi. Aí eu queria fazer uma conexão com a tua jornada, as oportunidades que você criou para chegar até aqui, que é o seguinte: para conseguir ajudar e conduzir na dor de alguém, para você conseguir o benefício de não ser penalizado para pagar o plano de saúde, qual que é a sua principal habilidade ou característica que você teve que desenvolver, que estava presente no Gustavo lá atrás, na infância dele, que criou as oportunidades para chegar até aqui? Em outras palavras, é o seguinte: tem alguma coisa que eu tenho certeza que o Gustavo faz, ele teve que se desenvolver ou já era da sua aptidão, que realmente você acha que muda o jogo da empresa e também serve de conselho para quem está escutando, galera? Eu acho que é justamente o que você falou, saber ouvir. Na área da advocacia, por exemplo, muitas vezes nós somos mais psicólogos do que advogados, dependendo da área. Então, saber ouvir o cliente, entender o que ele precisa, às vezes dar um apoio até moral para ele numa determinada situação mais complicada na vida dele. Acho que isso faz a diferença para nós e para o nosso negócio, né? Que, enfim, nós temos que ouvir muito os clientes para entender o que eles precisam e conseguir prestar o atendimento, não só atendimento técnico, mas atendimento pessoal também, né? De apoio no momento necessário. E acho que isso é uma característica que, lógico, que a gente vai desenvolvendo com o tempo, mas acho que eu sempre fui bom em ouvir. E acho que isso ajuda bastante na profissão. Acho que ele está na posição certa, né? Não, na área certa de atuação. Bom, falando sobre o ouvir, eu justamente acredito que uma das suas principais funções lá é dar atenção, né? Porque a pessoa vai buscar qualquer tipo de assessoria jurídica, né? Acredito eu, porque justamente para ter o conselho, o acompanhamento de alguém, né? E falando nisso, como que é a tratativa de vocês na questão de acompanhamento? Qual que são os benefícios? O que vocês gostam de executar o jeitinho para o pessoal de casa entender? Ou o que você acredita que são as características
que, de maneira geral, um advogado tem que prestar, sem falar em primeira pessoa, né? Eu acho que a principal característica do advogado, do bom advogado, é ter um acompanhamento próximo do cliente. Não adianta só você fazer o primeiro atendimento, fechar o contrato e esquecer do cliente. Uhum. Aquele cliente tem alguma aflição que ele precisa resolver, em qualquer área do jeito que seja, e o cliente saber que você está próximo dele, que se ele te mandar uma mensagem, te ligar, pedir uma reunião, você vai atendê-lo num período curto, vai conseguir dar atenção a ele e tratar o caso dele como único, né? Não botar mais um caso. A gente na advocacia, na faculdade de Direito, a gente aprende que muitas vezes você vai num fórum, você vê milhões de processos lá, milhares de processos em cima de uma mesa. Uhum. E para muita gente aquilo é só mais papel. Hoje é eletrônico, mas é um processo a mais. Mas aquilo, na verdade, pode ser o maior problema da vida da pessoa. Então, aquele calhamaço de papel é o problema da vida da pessoa, é o negócio que ela pensa todo dia antes de dormir. Então, a gente ter essa tratativa e ter isso em mente e trabalhar considerando que aquele é o maior problema da vida da pessoa e que você precisa resolver e precisa dar um apoio para ela é o que faz a diferença entre um advogado que tem um bom atendimento, tem um atendimento próximo ao cliente, do que trata aquilo como só mais um caso. Eu acho que eu busco na minha carreira fazer com que cada caso seja realmente único e fazer com que o cliente se sinta realmente especial e que esteja sendo bem atendido e bem assessorado. Legal. E, inclusive, tem vários relatos, né? Tem alguns depoimentos aí que eu já escutei de clientes, mas eu não vou contar agora, não deixa que ele vai postar na... Não podia falar, né? Depois a gente fala sobre Segredo. isso. Segredo. Seguinte, você se especializou e hoje, na nossa região aqui, é uma das maiores referências na questão de acompanhamento jurídico para planos de saúde, digamos. Direito para a saúde, a gente chama, né? Exato. Quanto tempo você se especializou nessa área? Olha, na advocacia eu tenho 10 anos. Nessa área nós começamos a atuar de forma mais nichada, acho que há uns 5, 6 anos. Então já tem algum tempo aí, 5, 6 anos que nós estamos focando nisso daí. E aí, hoje em dia, na nossa região, vocês são uma referência, atuam em 2 grandes hospitais daqui, né? Como que é? Nós temos parcerias aí com hospitais da região. E o que vocês precisaram para conseguir, em 5 anos, sair de uma área, de uma estrutura de trabalho muito ampla e conseguir nichar e se tornar referência do segmento? O que foi que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Foi por notar... os primeiros casos chegaram pela demanda normal do escritório. Nós não tínhamos o intuito de nichar nisso daí. Mas acabaram chegando, nós percebemos que havia muita demanda nisso, que não tinha muitos profissionais especialistas na área, que muitas vezes as pessoas perdiam boas chances, eu digo os clientes, né? Boas chances de ter uma boa resolução do caso por falta de uma assessoria especializada. E é por perceber a necessidade das pessoas e por ter, enfim, convivência com profissionais da saúde na minha família e pessoas conhecidas, nós vimos que realmente é uma área que precisa de uma especialização maior. Então, nós acabamos fazendo cursos e coisas focadas na área para poder tanto prestar assessoria para os clientes de plano de saúde, quanto até para os profissionais de saúde também, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Médico, dentista, fisioterapeuta, muitos ramos do direito estão incluídos numa clínica, por exemplo. Então, imagina uma clínica médica, você não tem só a área jurídica do direito para a saúde. Então, numa clínica médica tem questão trabalhista de funcionários, questões previdenciárias, questões do direito para a saúde mesmo, propriamente dito, porque se o médico não tiver um documento bem elaborado, um arcabouço documental bem elaborado para sua clínica, pode dar problema. Então, por exemplo, um TCLE, que a gente chama, que é o termo de consentimento livre esclarecido, que o paciente precisa assinar quando vai fazer um procedimento. É um termo de responsabilidade médica. Enfim, prontuários de forma pormenorizada, com sistema com protocolo de atendimento. Se ele não tiver isso, não adianta ele só saber da medicina ou um dentista saber da parte da odontologia. Ele precisa ter todo esse arcabouço documental e estrutura técnica para fazer isso. E a gente acaba prestando assessoria para essa área também. Então, organizar de forma para dar segurança jurídica para os profissionais, para que eles possam atuar e pensar só na área dele e não nas demais. Entendi. E durante
essa especialização de vocês, você comentou aqui, eu notei, até anotei, né? Uma parte foi o seguinte, por muitas vezes a gente fica procurando novas oportunidades, sendo que elas estão na nossa frente e a gente não consegue enxergá-las. Uhum. Você falou uma questão que no começo a demanda existia e vocês perceberam. Sim. Mas não é, parece até simples agora falar, mas por muitas vezes para nós não é simples. O que você aconselha pro pessoal de casa, não importa a área dele, o que eles precisam fazer para perceber as oportunidades perto? O que vocês fizeram para conseguir notar isso? Acho que está atento, porque as oportunidades aparecem. É aquela história, né? Às vezes o cavalo passa selado uma vez só, se você não montar, esquece, não passa outra vez. Mas estar atento, olhar ao redor. Às vezes pessoas próximas podem trazer ideias para você e você pode ou não notar. E, enfim, é ouvir e pensar no que as pessoas falam, olhar o mercado ao redor, como é que está. Porque na minha área, por exemplo, as pessoas perguntam, qual que é a área que dá dinheiro, qual que é a área que é um bom negócio, um bom business. E todas são. Desde que você tenha, cria as oportunidades, desde que você tenha, lógico, o seu preparo técnico para poder atender o cliente, as coisas aparecem. E cabe a você subir no cavalo ou não. Então você está dizendo que tem que, para perceber, você tem que estar no ambiente certo? Porque é onde você tem que estar perto das pessoas que elas vão te dizer. Você tem que notar o que elas estão falando. Sim. Ser um bom ouvinte. Consequentemente, irá criar suas próprias oportunidades. Sim, porque você fazendo isso daí, a oportunidade, às vezes o que não era oportunidade vira. Sim. E se você estiver atento, dá para aproveitar. E até, falando sobre esse tema, qual que foi para você a sua maior oportunidade criada? Algo que você, durante toda essa história, seja da infância até agora, que você não acreditava, você foi lá, observou, escutou, percebeu, esteve no ambiente certo e conseguiu criar uma oportunidade? Eu acho que virar professor universitário foi uma oportunidade que foi criada, né? Enfim, ninguém veio me chamar para ser, mas eu corri atrás, enfim, fui falar com as pessoas que eu conhecia e me deram a oportunidade. Que legal. Mas onde você... Na UMC, aqui em Mogi. Você é professora ainda? Sim. Aí, pessoal, descobrindo aqui, eu só fiz a apresentação dele como advogado, mas não falei que você era um professor. Uma atividade nova essa, né? Quanto tempo você está dando aula? Agora comecei. É? Eu vou começar... A oportunidade foi me dada esse ano. Então, esse ano eu vou começar. Foi uma oportunidade que surgiu. Legal. Que surgiu não, né? Aí foi criada mesmo. Que legal. Começa agora esse semestre, não? Que legal. Daqui uma semana. Aí, pessoal que está assistindo o episódio, daqui a pouco teremos aula com o professor Gustavo, referência em planos de saúde. Saúde... Direito para a saúde. Direito para a saúde. E a aula é direito para a saúde também? Não, a aula é direito civil. Mas que acaba virando saúde, né? Porque direito das obrigações é contrato. Entendi. Contrato de plano de saúde. Que legal. E o que foi que te deu essa essência de buscar a área da educação? Por que você quis entrar nessa área? Eu acho que é exemplo de casa, porque a minha mãe é professora universitária há 40 anos. Vai completar 40 anos esse ano. Que legal. Então eu cresci vendo o que é ser uma professora universitária, né? O que é essa área. Tive ótimos professores durante a minha graduação e sempre me espelhei nos bons, né? Então, enfim, não só na graduação, mas como pós-graduação, todos os cursos que eu fiz, eu admirava os professores. E aí deu o comichão, acho, de tentar participar disso. E afinal, a melhor maneira de se aprender é ensinando. Ensinando, com certeza. Eu faço isso constantemente, tanto na Vitasa quanto nas mentorias, porque ensinar, na verdade, foi algo transformador para mim. Toda vez que eu entrei nessa veia da educação de querer ensinar, cada vez que eu reforço, que eu ensino, reforça na memória. A melhor forma de aprender é ensinando. Total. E eu não gostava, hein? Na verdade. Então. Na verdade, eu não gostava porque eu gostava de buscar sozinho o conhecimento. Eu não gostava de que alguém me ensinasse, enfim, mas não vem aqui pra falar de mim, né? Super legal, parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. Já tá
se especializando, sendo professor, é referência no assunto, fazendo mentoria. Agora só falta fazer um livro, hein? Ah, quem sabe? Quem Sabe? tá na hora, hein? Dizem que uma das metas de vida é essa, de todo mundo tem que pelo menos plantar uma árvore e escrever um livro. A árvore eu já plantei, o livro ainda tá pendente. Inclusive tem uma dica boa pra vocês. Quem sabe a gente não vai fazer um livro em coautoria aí, o pessoal do Resultados Extraordinários. Estava pensando sobre isso. Você acha que é uma boa ou não? Acho. Então, quem sabe. Segredo, não sei se eu tô contando agora, mas você vai ser o primeiro, ninguém vai assistir, né? Vamos esperar a audiência. Aproveitando até que a gente deu um momento momento mágico aqui para descontrair, temos um presente aqui para você. Show. Que é exclusivo da nossa patrocinadora aqui, da Vitasa. Obrigado. Esse aí é um centro de mesa a folhas. Transformamos no cacos de vida e momentos mágicos em família. Isso aí vai servir para você decorar a sua casa ou até mesmo o escritório. Isso aí. E a sacolinha que é show também. Essa daí é ótima para ir no varejão, feira de manhã, você que é da região aqui de Mogi. Ela me acompanha toda a jornada e todo domingo eu tenho o costume de caminhar ali perto do famoso varejão aqui de Mogi e depois faço as compras da semana de frutas com ela. É fantástico. Começar a usar também. E lembrá-los também que a Vitasa é uma indústria 100% sustentável. A Vitasa não produz vidro, ela recicla vidro. Transformamos cacos de vidros em momentos mágicos em família. Segue a Vitasa, o arroba vai estar aqui embaixo, QR Code, e será um prazer. Venha visitar, vai ser um prazer também conhecer vocês lá na Casa Vitasa. E, inclusive, você vai participar da Casa Vitasa lá na feira da ABUP? Você vai conseguir lá? Vamos. Vou arrumar espaço na agenda lá para ir. Comer o bolinho da vovó. Comer o bolinho da vovó, experiência. Na verdade, é o nosso melhor produto. Eu tô quase... Não vou dizer que parando, mas quase abrindo um braço só com o bolinho da Vovó Vitasa, franquias espalhadas pelo Brasil inteiro aí. Vai ser sucesso. Já comi o bolinho, é bom mesmo. Hoje não deu tempo, a vovó não conseguiu fazer o bolinho para hoje, mas eu prometo que lá durante a feira da ABUP, inclusive nós estaremos na feira da ABUP nos dias 2, 3, 4 e 5 de fevereiro, ali no AMB, no novo espaço da AMB. É a maior feira de utilidade doméstica do Brasil, então... Se você gosta de utilidade doméstica e de decoração, se você tem loja, aproveita o convite da Vitasa para vocês irem lá na nossa feira, conhecer nossa casa, nossos produtos e ser muito bem atendidos. Na verdade, muito bem relacionados, né? Porque ir dando atenção. Porque a venda, na verdade, é só uma consequência. Servir e cantar, treinar e resultado. Isso aí. Certo? Bom, Gustavo, vamos voltar aqui e aprofundar um pouco. Durante a sua carreira, quais foram as características mais importantes para você criar suas oportunidades? Desde a sua infância até hoje, o que você acha que foi, além de observar, quais foram as outras características que você teve que desenvolvê-las para chegar até hoje, onde você chegou? Que quando você era jovem... Nem advogado você queria ser, né? Tava indo para medicina. Tenho certeza que você teve que provar algumas coisas, teve que desenvolver. Quais foram suas maiores habilidades aí? Bom, tive que estudar muito, né? Muitos cursos para chegar, né, a esse ponto da especialização. E desenvolvimento pessoal, acho que de modo geral, né? Ter bons relacionamentos, estar rodeado de pessoas que me botavam para cima. Que falam, não é que você precisa estar rodeado de boas pessoas, porque você é o resultado das 5 pessoas que estão mais próximas de você. Perfeito. Então, você está rodeado de pessoas que são motivos de boas inspirações e que te estimulam a se desenvolver e a crescer, não só no âmbito profissional, mas também no âmbito pessoal. Eu acho que isso ajuda bastante. Então, ter boas referências, acho que eu sempre tive boas referências, seja em casa, seja... no grupo de amigos, ou enfim, na minha vida, tive a oportunidade de conhecer gente muito legal, que me estimularam a crescer de algum modo. E o que você teve? O que você acredita que foi o seu diferencial para conseguir estar próximo, na verdade, de pessoas assim? Porque tem muitas pessoas
que podem estar nos assistindo, que às vezes o ambiente dela não é tão propício assim. Sim, E ela acaba entrando num ciclo, né? vicioso. Né? Vicioso, porque o ambiente modela. Mas o que você acredita que foi o seu diferencial para conseguir influenciar e estar perto de pessoas que te motivaram? Acho que é correr atrás mesmo. Né? Muitas vezes, enfim, as oportunidades aparecem, outras pessoas, algumas têm mais sorte ou menos que outras, né? As coisas, não sei se sorte existe, mas é claro que a vida de cada um é diferente uma da outra. Pessoas têm mais oportunidades que outras, mas na medida do possível é tentar se inspirar em pessoas que você almeja ser, pro ponto positivo, né? Então, seja o cargo que você tiver, seja a idade que você tenha, as condições que você tem, na medida do possível, sempre de forma correta, justa e honesta, tentar se aproximar de forma genuína das pessoas que você se inspira e tentar e pedir ajuda às vezes, muitas vezes, né? Não, acho que não pode ter vergonha de, eventualmente, se você não sabe, se você quer uma ajuda para alguma coisa, para aprender, você se colocar à disposição e pedir ajuda realmente. E fala mais sobre isso. Como que foi para você? Tem muitas pessoas que estão em algum tipo de receio de pedir de ajuda, de acreditar que as pessoas do lado dela vão acabar aproveitando porque ela está transmitindo que ela está vulnerável, né? O que para você é importante? O que você tem o que a pessoa tem que analisar e olhar para conseguir pedir ajuda? Como que ela tem que ser? Não sei. Eu acho que depende para quem e a forma como você vai pedir, né? Claro que ninguém vai te dar $1 milhão de graça. E ninguém, enfim, muitas vezes as pessoas não vão dar a mão para você e te levar até o lugar. Mas se você tiver, acho que, humildade sei lá, no âmbito profissional, se você tiver humildade para falar, olha, eu não sei isso aqui, preciso, se você puder me ajudar, me ensinar, e você realmente entender que você precisa aprender, não ter arrogância de dizer que você sabe tudo, acho que isso ajuda bastante para o âmbito profissional. Eu tive, enfim, muita chance, trabalhei em grandes escritórios, com grandes juízes, pessoas que hoje são ministros em Brasília. E eu acho que, enfim, eu tive boas oportunidades, mas eu tive, talvez, a sensibilidade de saber aprender com eles realmente. E, lógico, eles também foram muito gentis, muito legais em poder em estender a mão para mim e me ensinar o que eu podia aprender naquele momento. E para aprender, qual é o só mecanismo que você acredita que uma pessoa precisa ter para realmente aprender? De observando e de ouvidos atentos para conseguir aprender. Acho que é observar, correr atrás, seja no âmbito profissional ou não, mas assim, se existe uma forma de estudar a matéria, né, o assunto que você quer aprender, correr atrás, seja num livro, ou seja na internet, seja no meio que for. Hoje está muito mais fácil do que há 15, 20, 50 anos atrás. Então a informação está aí, de graça na internet. Hoje, enfim, acho que a maioria das pessoas consegue ter acesso a um celular, alguma coisa para fazer uma pesquisa. Então é saber selecionar muito bem com o que você vai gastar seu tempo, né? Então talvez sair um pouquinho do prazer para ir para um estudo realmente de algo que interesse. E falando nisso, vocês têm algum canal pro público para saber mais sobre a parte do direito da saúde? Se alguém tiver dúvidas sobre perguntas frequentes, como que vocês têm um canal de comunicação? Nós temos o Instagram do escritório, que é @arzabiadvocacia. Legal. E o LinkedIn também, Arzabi Advocacia, porque lá nós postamos toda semana atualizações e novidades sobre a área do plano de saúde. Legal. Então, enfim, quem tiver dúvidas lá pode tirar muitas das dúvidas que tem por aí. E nosso site também, arzabiadv.com.br, tem um blog lá com todas as informações, textos de dúvidas que acabam surgindo no escritório. Nós vemos as dúvidas dos clientes e essas dúvidas acabam virando textos para tirar as dúvidas realmente. Entendi. Legal. Então quer dizer que se eu tiver alguma dúvida, além de contratar vocês, eu posso entrar lá no Instagram de vocês, encontrar, Pode ter esse bate-papo, essa conversa. No Instagram, no LinkedIn, seja no site, tem muito conteúdo lá para o pessoal pesquisar e toda semana sai coisa nova. Legal. E onde fica
o escritório de vocês aqui? Fica aqui em Mogi, Legal. no edifício Omega Mall, Tá. no bairro do Socorro. Passa o endereço completo pro pessoal. Avenida João 23, 350, Office 26. Aproveite, viu, essa oportunidade aí. Quiser tirar alguma dúvida sobre planos de saúde, sobre como que o direito da saúde pode te ajudar, né? Se tiver passando por alguma situação dessa. E, na verdade, até para evitar, né? Sim. Ninguém gostaria e ninguém quer, na verdade, né? Passar por uma situação de ter que usar esse serviço. Mas se você tiver, de alguma maneira, conseguir evitar isso, ou ter a consciência que, se caso aconteça, você está bem assessorado, é mais um conforto, né? Porque Faz senão toda a diferença. nosso dia a dia já é bem corrido, já tem várias situações aí que tiram nosso sono, nossas perturbações, então conseguir de alguma maneira ter uma assessoria que consiga nos confortar de grande valia. Eu mesmo já estou procurando ele, que vamos fazer alguma permuta aqui, né? Vamos, quem sabe? Trocar por bolinho da vovó. Muito bom, muito bom. Gustavo, a gente está chegando ao fim aqui do nosso episódio. Primeiro, queria agradecer pela sua gentileza de achar um espaço aí na sua agenda, conseguir entregar aí conhecimento para o pessoal, passar diretrizes da sua vida sobre a direito da saúde. Obrigado por você ter aceitado esse podcast e vir aqui, por estar junto na nossa jornada aí de transformação. Ih, deu choque aqui. Transformação nos resultados extraordinários. É um prazer estar junto com você. E estamos abertos aqui para você se despedir de maneira final aí, se quiser acrescentar algo. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Negócio diferente, nunca tinha feito um podcast, Não, nunca tinha participado, foi a primeira Gostou? vez. Gostei. E, enfim, estamos juntos aí na parceria. Gostou? Já foi picado pelo DNA do podcast? Quem sabe já. O que vocês acham? Vocês não acham que a Warzab tem que ter um podcast? Falando aí sobre área da saúde, área talvez, da saúde, né? de maneira geral, direito da saúde, dicas não só do plano de saúde, mas sim de saúde, Sim. de todo o ecossistema, né? Então, pode ser uma oportunidade nova aí. O que vocês surgindo. acham? Comenta aqui embaixo se vocês acham que precisa de um podcast, o cenário. Eu acho que eles devem ter uma sala especial, uma salinha especial para vocês. Não, mas enfim, muito obrigado pela oportunidade. E é isso, acho que as pessoas precisam se informar, não só na área do plano do consumidor, mas para profissionais de saúde também. Não adianta só focar na especialização dele. Sim. Ele precisa pensar que tem um mundo ao redor da clínica dele, do hospital que ele trabalha, que precisa ter uma boa assessoria. Então, enfim, pesquisar e estar atento a tudo. Galera, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Muito obrigado. Nos siga aqui, se você ainda não segue a gente, marca no sininho, seguindo. E muito obrigado. Até o próximo episódio. Vamos e acompanhem para vocês terem resultados extraordinários. Valeu, Gustavo. Valeu. Um abraço. Um abraço. Valeu.